Boa noite, irmãos, graças e paz. Mais uma vez, nós estamos reunidos esta noite para juntos estudarmos a palavra de Deus, que é o nosso alimento, é onde nós confirmamos os ensinamentos que nós confiamos, acreditamos e que a palavra lida, a palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira. Portanto, todas as quarta-feiras, como os irmãos já sabem, nós nos reunimos para estarmos aprendendo e buscando conhecimento sobre a palavra de Deus. Antes de iniciarmos, nós vamos orar pedindo a bênção do Senhor para este momento. Pai eterno, em nome santo e poderoso de Jesus, queremos agradecer ao Senhor pelas bênçãos que Ele tem nos concedido. Até hoje o Senhor tem estendido a sua mão sobre nós e tem cuidado de cada um de nós. Que o Senhor continue com a sua mão estendida para nos livrar, proteger e nos guardar e nos dar uma noite abençoada, que os anjos do céu estejam acampados em volta de nossas casas. E assim pedimos as bênçãos do Senhor, em nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Nosso estudo de hoje está baseado no livro de Atos, capítulo 12, e o versículo 11, que diz assim: E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo do judeu esperava. Amém? O tema da nossa mensagem é sobre libertação. Então vamos para os elementos que nós encontramos aqui no texto. Quem deu ordem para aprender? Aqui está, né, o rei da época, Herodes. Quem Herodes simboliza? Você tem ideia que quem persegue a igreja é um ser humano mesmo? Na verdade, este ser humano, chamado Herodes, ele representa ou simboliza Satanás. E Pedro certamente simboliza o pecador, né, que está encarcerado pelo pecado. Então, nós vamos ver como que nós podemos nos libertar das garras e da prisão de Satanás. Satanás, ele nunca desistiu de perseguir a igreja do Senhor Jesus. Na verdade, ele diz que noite e dia milita contra a igreja do Senhor. Naturalmente, nós não vamos ver uma figura semelhante àquelas pintadas que se refere a Satanás. Nós temos visto no decorrer dos anos que quem persegue a igreja são pessoas, seres humanos. Mas estes seres humanos, eles estão guiados, naturalmente, eles estão imbuídos do poder do diabo para perseguir a igreja do Senhor Jesus. E o pecador, que somos nós, nos encontramos, e muitas vezes, encarcerados, acorrentados, aprisionados no pecado. E quem é que vai nos libertar? Quem é que vai quebrar as algemas dessas prisões? Só o Senhor Jesus. Só Ele tem todo o poder no céu e na terra para destruir todas as artimanhas, todos os malefícios, todos os planos diabólicos
de Satanás contra a sua igreja. Diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Essa igreja não são as quatro paredes. Nós estamos falando de pessoas. A igreja somos nós. E como é que nós vamos resistir a este poder tão infernal, imbuído de todos os intentos malignos? Só com Jesus. Só dependendo de Jesus. Nossas forças, nossos conhecimentos não são suficientes para resistir às tentações, para resistir às perseguições de Satanás. Nós só conseguiremos com o Senhor Jesus, porque com Jesus ele ordena os seus anjos ao nosso favor. Então nós vamos conferir uma passagem bíblica que está no Salmo 34, versículo 7, diz: E o anjo do Senhor acampa ao redor de que os teme e os livras. Quem é que vai nos ajudar? Quem é que vai nos livrar? É claro que o Senhor envia seus anjos para nos livrar das perseguições, para quebrar as correntes, as cadeias que Satanás coloca nas pessoas. Só através. Então a igreja, ela se coloca em posição de guerra, ela intercede por aquela pessoa e então Deus envia seu anjo que libertará aquela pessoa que está encarcerada, algemada, em prisões. Lembre-se do caso de Daniel. É claro que ele não estava preso, mas ele orava, pediu o socorro do Senhor, então ele enviou anjo. E este anjo veio, o arcanjo Miguel, veio em socorro a Daniel. Como também em outras passagens, no próprio Daniel, que é no capítulo 3, versículo 28, também faz uma referência muito interessante a respeito da posição daquele servo de Deus com relação a continuar seguindo os passos do Senhor Jesus Cristo em meio de muitas perseguições. Olha o que diz o texto. Daniel capítulo 3, versículo 28. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Cedraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servisse nem adorasse algum outro Deus, senão o seu Deus. Então, o próprio Nabucodonosor, ele reconheceu a segurança, a firmeza daquele servo. E quem veio em socorro? Diz um anjo. Um anjo veio do céu em socorro daquele servo que estava preso. Aquele servo que estava destinado a ser devorado. Então, meus irmãos, é só assim que nós iremos, como Paulo diz, ser vitoriosos. Vitoriosos é através da palavra de Deus. Então, nesta passagem que nós estamos vendo, havia então uma expectativa sobre o que ia acontecer com aquele irmão. Assim mesmo, as mesmas expectativas ocorrem conosco quando estamos por alguma aflição. As pessoas que estão de fora, que não conhecem a Deus, certamente vão dizer: se ele serve a Deus, Deus vai livrar ele dessa situação. E nós que cremos em Deus não vamos perder a fé quando estivermos passando por certas tribulações. E é claro que Deus vem em nosso socorro. O salmista ele disse: meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. É nesse Deus, querido, que nós depositamos toda a nossa confiança. Então,
Satanás, ele nunca vai parar de perseguir a igreja. Só quando houver o juízo final que ele receberá o seu destino. Então, também nós temos uma passagem muito interessante que é em João 5,19, nós vamos conferir, que diz assim: Mas Jesus respondeu e disse: na verdade, vos digo, o Filho do Homem por si mesmo não pode fazer coisa alguma, senão vir fazer o Pai, porque de tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Jesus se referindo ao poder de Deus, e esse poder que Deus conferiu a ele, também conferiu à igreja. A igreja tem o poder da oração, é claro que é da oração. A igreja reunida tem um poder e é uma força poderosa. Muitos estudiosos já disseram que ela tem mais poder do que uma bomba. Quando a igreja está reunida em oração, ela pode desviar o curso de uma história quando está em oração, em busca ao Senhor. Então Deus, ele ouve a oração e envia o anjo e livrará, intercederá e protegerá o povo, seu povo, o povo de Deus. Então nós temos esta segurança. É claro que pelo fato de termos o Senhor como nosso guia, como nosso protetor, não vamos baixar a guarda. O Satanás, ele diz que ronda noite e dia buscando a quem possa tragar. Então nós temos que vigiar e orar para não entrar em tentação. É muito fácil baixar a guarda e abrir uma brecha para o inimigo semear uma semente podre na nossa ceifa. Então não queremos que isso aconteça com nenhum de nós. E nós queremos sempre estar contando com a proteção e com o livramento do Senhor Deus. Então este Herodes simboliza todo o poder das trevas, todo o poder do mal contra a igreja. Não, é claro que no nosso Brasil as perseguições são mais sutias, né, mais escondidas, mas nós temos perseguições. Em outros países é bem claro, bem declarado, como no Oriente Médio, é proibido a evangelização, o uso de Bíblia, as pessoas são presas, se forem descobertas, são mortas, julgadas e condenadas sem piedade. Já no nosso Brasil, apesar de nós termos uma liberdade, mas as perseguições são direcionadas, são mais, digamos, mais light, mas isso não deixa de não ser perseguição. Vez por outra as pessoas estão falando mal dos evangélicos, não é de um evangelho. Quando fala de um, fala mal de todos. Lembre-se disso. Quando uma pessoa fala mal de um evangélico, ele está falando de todos os evangélicos. Não é não é comigo, não foi com a minha igreja, não. Se somos irmãos em Cristo Jesus, não importa a placa da igreja, falou mal de um, falou mal de todos. Então são pessoas que, em determinadas horas, querem denegrir a imagem do evangelho, querem denegrir os crentes. Agora mesmo, nesses dias, tem acontecido muito. O presidente nomeou uma das autoridades para assumir um cargo que ele chamou terrivelmente evangélico, e essa pessoa vem recebido muitas críticas. Por quê? Porque é cristão. Então não deixa de não ser desprezo pelos evangélicos. É desprezo que, na verdade, muitos brasileiros têm pelos evangélicos. Eles camuflam, mas na verdade, dentro de si mesmo, tem desprezo por aqueles que não são iguais a eles, que não vivem igual a eles. Como agora, nesses dias, também o Moro tem recebido muitas críticas
porque não é igual a eles, não pensa como eles, não fala como eles. Então, na verdade, é perseguição, uma perseguição, diríamos, branca, mas é uma perseguição, é menosprezo pelos cristãos, de um modo geral, na nossa pátria. Isso, certamente, por detrás está as trevas, o diabo. O diabo, ele incute na mente das pessoas, ele usa as pessoas, né, para que elas ajam dessa forma, proceda dessa forma. São pessoas aprisionadas, acorrentadas pelo diabo, que não têm vontade própria, mas que vivem a serviço das trevas para perseguir aqueles que buscam o caminho da verdade. Então aqui nós temos a igreja de um lado, simboliza Pedro, e do outro lado está o diabo. O diabo tentando colocar cadeias na igreja. Só que ele perde todas as vezes. Todas as vezes. Todos os intentos dele cai por terra em nome de Jesus. Tudo que ele intenta contra a igreja não prospera. Porque a igreja é do Senhor Jesus. A igreja não é de dono, não é de pessoas. A igreja é do Senhor Jesus. É a noiva dele, ele chamou que é minha noiva. E ainda disse que ele é o cabeça da igreja, é o fundador da igreja. Então, Satanás pode com ele? É claro que não. Então, todos os planos que ele elabora para que a igreja desista são frustrados, não prosperam. Pode até, em alguns momentos, parecer que ele vai ter sucesso, mas logo ele perde a batalha, porque a igreja é do Senhor Jesus. E Jesus não vai permitir que ele saia vitorioso sobre a igreja. Jesus já declarou que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor Jesus. Mas é claro que estamos em guerras, né? É uma guerra que nós temos constantemente, e em guerra alguns soldados são feridos, os irmãos sabem disso, né? Alguns feridos, né? E Paulo chega a dizer que alguns caídos, mas não prostrados. Pode acontecer que um servo de Deus escorregue, mas ele não fica lá no chão, ele levanta, ele continua buscando ao Senhor Jesus. Porque ele é a igreja, e a igreja ela sempre é vitoriosa, sempre será vitoriosa. Então, Herodes, pense bem, representa as trevas. Herodes representa o poder do maligno. E Pedro representa um pecador, mas confiando no poder do sangue de Jesus. E esse pecador é o que Jesus veio buscar, é o que Jesus veio libertar. Então é Jesus que liberta da escravidão. É Jesus que transforma aquela pessoa. É Jesus que traz para aquela pessoa a vitória da libertação. É Jesus que quebra as algemas, as correias, as cadeias, os ferrolhos da vida das pessoas. Como? Através da oração. Nós clamamos, a igreja clama, e Deus envia seu anjo para destruir as obras de Satanás. A obra dele só prospera se a igreja se calar. E é interessante que o próprio Jesus, ele disse, se a igreja se calar, se os crentes se calar, as pedras clamarão. E nós não vamos querer que as pedras clamem em nosso nome. Quem vai clamar somos nós, igreja do Senhor Jesus. É essa igreja que ele conta aqui para espalhar, para semear o evangelho. Porque o evangelho, ele é o poder de Deus. O evangelho, ele transforma a pessoa. Então, quando a pessoa ouve o evangelho, a palavra de Deus, que é as boas novas, ele é impactado com aquela palavra. Então, ele recebe aquela palavra. Aquela palavra outrora que era obscura para ele, torna-se luz. Então, ele reconhece que ele é um pecador e que ele, então, precisa desse Jesus que ele ouve falar, que ele
sabe que existe, mas que não tinha um entendimento, nem conhecimento de que esse Jesus pode libertar e tirar ele do lamaçal do pecado, e como disse o salmista, firmar os pés sobre a rocha e colocar nele um novo cântico de adoração. Porque o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele veio trazer dignidade para o homem. Só o Evangelho traz dignidade. É o que o Paulo fala em 2 Coríntios 5,17, que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, quando a pessoa recebe Jesus como Senhor e como seu Salvador, ele é transformado em todo o seu ser, em toda a sua vida. Não é só trocar roupa, não é só mudar o aspecto físico da pessoa, mas em todo o seu sentido ele é transformado. Então, aquela pessoa outrora que vivia jogado na sarjeta, abandonado e sem nenhuma perspectiva de vida, agora ele encontra em Jesus uma nova vida, um novo caminho. O próprio Jesus Cristo disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chegará ao Pai senão por mim. Então, este é o poder da igreja. A igreja está aqui no mundo, ela é o luzeiro para iluminar, naturalmente, aquelas pessoas que estão vivendo em trevas. A responsabilidade é da igreja. A igreja que é perseguida, a igreja que é tentado calar de todas as formas, mas ela não se cala. Ela continua a sua jornada até o dia que Jesus vier buscar ela aqui na terra. Então, é o poder da igreja. E esse poder é nós juntos, unidos, em comunhão uns com os outros, orando pelos mesmos propósitos. E é assim que Deus vai nos conceder a vitória sobre o diabo e seus anjos e seus intentos malignos. Então, Herodes aqui tem seguidores. Herodes tem admiradores. Esses admiradores são pessoas que, de certa forma, tentam macular a igreja, acusar a igreja de determinadas situações que ocorrem. Pelo fato, às vezes, de algum irmão pecar, eles acusam todos os cristãos. Não. Né? É claro que quando um peca, todos nós somos atingidos, né? Mas não é assim que deve ocorrer. A igreja continua avançando sobre as fileiras do diabo. E eu creio em nome de Jesus que este período que nós estamos vivendo, nós vamos ver o resultado positivo daqui a uns dias. Muitas almas se entregando a Jesus. Muitas almas confessando Jesus como Senhor e como seu Salvador. São dias, naturalmente, que nós estamos vivendo dias difíceis, mas quem está com nós? O Senhor Jesus. Ele está conosco. E a vitória sempre será da igreja. A igreja sempre será vitoriosa. Pedro simboliza agora a vitória da igreja, porque ele foi solto. O anjo chegou e libertou. Então a igreja, ela não fica aprisionada. A igreja, ela não está acorrentada. A igreja é livre aqui para proclamar Jesus como Senhor e como seu Salvador. A igreja somos nós, os convertidos, os transformados, os lavados no sangue do Cordeiro. Então são pessoas que já receberam a libertação em Cristo Jesus. São pessoas que outrora viviam acorrentadas, mas quando receberam a luz do Evangelho foram libertas e lavadas, transformadas em servos de Deus para proclamar as boas novas de salvação. É o propósito da igreja proclamar o Evangelho,
A igreja não pode ficar parada, a igreja não pode ficar apenas saboreando a gostosura, a beleza do Evangelho. Ela tem que repassar essa beleza do Evangelho, essa transformação do Evangelho para as outras pessoas. Então, queridos irmãos, o chamamento da igreja para nós é agora. A igreja está sendo chamada para se colocar em posição, para proclamar Jesus como Senhor e seu Salvador. E em Cristo Jesus, nosso Deus eterno, ele possa estar libertando esta mensagem, quem for alcançada. Para ser liberto, o conselho é: busca o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Ele está perto de você, sim. Ele mesmo, o próprio Jesus Cristo, no livro de Mateus, no capítulo 28, a partir do versículo 11, ele diz: vinde a mim todos vós, que está cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas. Onde é que está o alento? Onde está o teu socorro? No Senhor Jesus Cristo. Não é em outros deuses, não é em outras religiões, nem em outros meios que possam ser divulgados, mas só em Cristo Jesus você encontrará a libertação da sua alma, da sua mente, do seu corpo, que ele transforma no todo o Senhor Jesus Cristo. Que o Evangelho, que o Espírito Santo ilumine, te dê entendimento para compreender isto. Cristo veio te libertar. Assim seja na tua vida. Receba Jesus para ser liberto de todo o mal que você tem vivido até agora. Em nome de Jesus. Amém.